Este é o Assembleia Convida e o deputado Marcos Martins, do PT, trouxe para o estúdio da TV Alesp 2 convidados para falar sobre a falta de água na região metropolitana de São Paulo. Chico Brito, prefeito de Embu das Artes e hoje presidente do Comitê da Bacia do Alto Tietê. Do outro lado, Edson Aparecido da Silva, que é sociólogo e coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental. Muito obrigado pela presença dos senhores. Suas boas-vindas, deputado Marcos Martins, aos nossos convidados e o porquê falar de água e racionamento nesse momento tão grave, tão crucial do abastecimento na Grande São Paulo. É uma satisfação estar mais uma vez aqui conversando com os telespectadores e agradecer já a presença dos dois convidados, nossos amigos aí, o Edson e o prefeito da cidade de Embu das Artes, que é um batalhador nessa luta já há muito tempo, e hoje ele é o presidente do Comitê de Bacias do Alto Tietê. Nós já participamos de algumas reuniões em cidades por aí afora juntos, e nós sabemos da importância desse tema e do desafio que nós temos pela frente. Prefeito, muito bem-vindo. O senhor também, presídio, também está no consórcio intermunicipal da região sudoeste da Grande São Paulo, o CONISUD. Eu queria que o senhor falasse um pouco da questão de água, que é tão crucial, como administrador, como gestor municipal. Como é que o senhor vê a questão de planejamento? A cidade vai crescendo, mas não há uma explosão. Ou seja, não dava para se prevenir o regime de chuvas, essa escassez hídrica. O que se poderia ter feito para não chegar às portas de um racionamento? Prefeito, muito bem-vindo. Primeiro, agradecer à TV Alesp pelo convite, o deputado Marcos Martins, cumprimentar o Edson. Dizer para vocês que essa crise não é uma crise de seca, não tem nada a ver com a natureza. É falta de planejamento, é algo que já estava sinalizado, no mínimo, desde 2004, na outorga do Sistema Cantareira em 2004, e que nada foi feito, nenhuma obra foi feita durante esses 10 anos. Então, cheias e estiagens, isso faz parte do clima, sim, faz parte dos regimes climáticos. Agora, o que faltou foi planejamento e execução das obras sinalizadas. Em 2004, a outorga já indicava pelo menos 4 obras. Em 2009, a FUSP, a Fundação da USP, por encomenda do Comitê do Alto Tietê, também já falava da importância de construção de barragens, de busca de novos mananciais. O próprio governo do Estado de São Paulo, em 2008, encomendou o plano diretor, que em 2010 já tinha um relatório preliminar que já indicava que se nesta década ocorresse o mesmo que ocorreu na década de 50, ou seja, uma estiagem, o estrago para a economia, para a vida das pessoas seria muito grande. Feito na década de 50, não dá nem para falar da população. Pois é, em 53, 54, que tinha sido a série histórica mais grave anteriormente, nós tínhamos na região metropolitana de São Paulo 2 milhões de habitantes. E hoje a região metropolitana de São Paulo conta com 20 milhões de habitantes. E se você pegar que é necessário pensar o sistema hídrico, né, na macrometrópole, ou seja, região metropolitana de Campinas, aglomerados urbanos de Jundiaí, Sorocaba, Baixada Santista e mais a região metropolitana de São Paulo, são 32 milhões de habitantes. O senhor nem contou São José dos Campos, Vale do Paraíba. Mas está uma outra bacia ali. Uma outra bacia, né? Mas só na macrometrópole paulista são 32 milhões de habitantes e que exige muito planejamento. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E estamos vivendo agora a maior seca dos últimos 84 anos. Mas eu quero dizer para vocês que, com planejamento, nós não estaríamos passando por isso. Para dar um parâmetro para quem está nos vendo, a cidade de Nova York tem 3 vezes mais água reservada do que consome. Nós não temos, o nosso banco de águas, ele é irrisório, ou seja, nós não temos reserva de água para suportar um momento de estiagem como esse. Então, como gestor público, eu lamento muito o povo da região metropolitana de São Paulo e Campinas está passando por um momento como esse, por falta de planejamento do governo estadual. Planejamento, Edson Silva, seria a pedra de toque dessa discussão? Você que publicou no Le Monde Diplomatique um artigo a 4 mãos, com o Ricardo Gutermann, falando da questão da falta de água na Grande São Paulo, na região metropolitana? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma das questões
fundamentais para se evitar o caos que estamos chegando hoje, e ainda não chegamos. Ainda não chegamos. A tendência é piorar, infelizmente. Né? Eu acho que o planejamento é fundamental. Ainda mais se considerarmos que a gente vive numa região de uma escassez hídrica muito grande. Né? Hoje, a quantidade de água disponível para consumo humano na região metropolitana de São Paulo, ela é muito inferior ao mínimo recomendado pela ONU. Que é de 200 e poucos, nós temos aqui uma capacidade de 200 e poucos litros por habitante, né? E a gente tem que ter 1.500 pelo menos, né? Então, a gente só esse problema só não é piorado porque a gente pega água de outra bacia, da bacia do PCJ e tal. Então, é um custo muito alto. Quanto mais longe vai buscar essa água, pior, né? Exatamente. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante, é a gente reconhecer também que, apesar da região metropolitana de São Paulo ter muita água reservada, essas águas estão todas comprometidas pela poluição dos esgotos que não são tratados. Né? Acho, evidentemente, que hoje as águas é um grau de poluição tal que, para se tornarem passível para tratamento para consumo humano, será muito difícil. Sim. De qualquer forma, se hoje os níveis de poluição das nossas águas, pelo menos dos principais rios, fosse menor, você podia fazer outros usos dessas águas, por exemplo, reuso de água para a indústria e tal, sim. E que você tivesse que usar menos água tratada para determinadas atividades. Né? Então, eu acho que essa discussão da falta de tratamento de esgoto na região metropolitana, ela tem que fazer parte desse debate. Perfeitamente. Deputado Marcos Martins, o senhor que, vez por outra, vai à tribuna desta Casa de Leis e fala sobre a questão das perdas. A Sabesp produz aqui na região metropolitana 76 metros cúbicos e desperdiça 25%, vamos falar depois sobre isso. Chega a 31, né? Eu já vi notícias dando conta mais de 31 nos balanços da companhia, inclusive. Mas para o público em geral, ela diz que perde 25%. Então ela produz 76 e joga fora 19. Como é que é isso, deputado? É acima, na verdade, é acima de 30, em torno de 31,25 é o que foi divulgado, se olhando os balanços da companhia. O que ocorre é que, além de todo esse planejamento, e a execução dos planejamentos, porque nem sempre se executa, a Sabesp também deixou de cumprir a lição de casa. Por exemplo, as campanhas para economizar água, elas precisam serem permanentes, não só na hora que a crise... Na hora da seca? Na hora da seca, a hora que os reservatórios falam que tem 13% agora. 2,9% hoje. 2,9%. Reservatório está no osso. Precisa fazer permanente para não chegar a isso. E a outra coisa é que a Sabesp precisa conter os vazamentos. As campanhas, as ações de combate a vazamento precisam ser eficazes. E não tem sido. Tem trocar a rede, inclusive. Trocar a rede, inclusive, porque nós temos uma grande parte da rede já estão velhas com tempo de vida útil vencido. Sim. Permanentemente vazamentos. As várias prefeituras fazem recapeamento asfáltico e, de repente, no dia seguinte já tem o vazamento. Aí estoura todo o pavimento, sim, faz o serviço mal feito e depois deixa o serviço inacabado, afunda e vive permanentemente esse problema. Então precisaria trocar a rede que está comprometida, porque ficaria mais barato do que a manutenção, que acaba fazendo várias vezes, sim, e aproveitar para trocar a rede que tem amianto. Nós estamos já há muitos anos nessa luta, sim, de combate ao amianto. Se o amianto é um produto cancerígeno, comprovadamente no mundo, e aqui no Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado,
por que nós vamos estar utilizando um produto cancerígeno com tempo de vida útil vencido, que tem dificuldade de fazer os reparos, porque não dá liga, faz um bolsão ali, não consegue fazer direito? Por que não troca? Por que não trocaram ainda? Uma vez que o ex-presidente da Sabesp, quando esteve aqui na Assembleia, nós cobramos isso, ele disse que iam trocar. E eles trocam um pedacinho só de segmento, onde arrebenta. Só onde arrebenta. Então é lamentável que tenha ocorrido isso. Aí faz a campanha para a população aderir aos descontos que oferecem, e a adesão é pequena, porque a população não acredita na Sabesp. Não acredita nessas campanhas porque ela não cumpre a lição de casa. O prefeito chegou a falar 45%, é isso, prefeito? De adesão na campanha? Foi o senhor que falou sobre adesão a essa campanha? Economia de água? Não, os dados da própria Sabesp mostra aí 45% de adesão. Como presidente do comitê, eu considero uma adesão razoável. Né? A população, ela responde quando ela é provocada. Sim. Agora, o que não pode ser? E nós do comitê aprovamos uma moção nessa linha que o deputado Marcos Martins está colocando, que a bonificação, uma campanha de uso racional seja permanente e não apenas no momento de crise. Se como resultado, em média está economizando 6 metros cúbicos por segundo... O que é muito pouco, perto do que se perde, só a perda física. Acabei de falar, perto do que se perde é pouco, mas o que isso representa de economia é muita coisa. É o que aumentou no sistema Alto-Tietê. Para você ter uma ideia, para captar 4,7 metros cúbicos por segundo do sistema São Lourenço, que é lá da minha região, é uma obra de 2,2 bilhões. Uma PPP. Uma PPP. Num programa de bonificação, você tem uma resposta da população. Agora, tem que ter um trabalho, um programa de educação ambiental, uma conscientização do uso racional da população, dos empresários, do poder público em geral, permanente. Então, nós defendemos que a campanha ela seja permanente, porque uma campanha não só de bonificação, mas de uso racional. As pessoas encararem o recurso hídrico como um bem difuso, ou seja, um bem de todos. E se o bem é de todos, não podemos fazer o que nós queremos com esse bem. Muito pelo contrário, por ser de todos, todos nós temos a obrigação de zelar por este bem. Prefeito Chico Brito, mesmo com toda a campanha veiculada na mídia pedindo a economia de água, alguns consumidores aumentaram o consumo. Esse aspecto que você está colocando, eu faço questão de fazer uma observação. Não é possível jogar para a população a culpa pelo aumento do consumo. Sim. Porque de 2003 para 2010, o consumo, a demanda por água cresceu em torno de 25%. E a oferta da água, neste mesmo período, cresceu apenas 9%. E a demanda cresceu porque a população melhorou de vida. Novos hábitos. Novos hábitos, é natural. As pessoas passaram a consumir mais, passaram a ter um novo padrão de vida. É natural que qualquer bem ele teve aumento, e a água não seria diferente. E comparar o consumo de água no Brasil com França e Alemanha é uma comparação injusta, culturalmente injusta. Porque você pega na Europa, o inverno é rigoroso 4, 5, 6 meses. Sim. As pessoas diminuem muito o banho. Nós vivemos num país de clima tropical. Então, fazer essa comparação, que na Alemanha e na França o cidadão consome menos água, lógico que ele consome menos água, porque a demanda dele também é menor. Sim. Num país como o nosso, clima tropical, as pessoas tomam 2, 3 banhos por dia. Fora isso, o hábito. Agora, tem essa questão do uso não racional não tem a ver com classe social, que é também uma outra armadilha que se tenta colocar, que o morador da periferia, ele desperdiça água. Sim. Os dados da própria Sabesp têm mostrado que os moradores dos bairros de alto padrão é que têm usado muito mais água. Sim. Tá certo? Então, sem juízo de valor. Não é um caso de fazer juízo de valor. Agora, colocar
já que a população da periferia tem o gato, tem de maior desperdício, isso é uma posição preconceituosa, colocando mais uma vez na conta da população pobre, né, o ônus por falta de planejamento. Deputado Marcos Martins, você quer comentar a resposta do prefeito? O mesmo que ocorreu com os trens e metrôs. Como houve o acréscimo do número de passageiros? O número de passageiros, porque aumentou o número de pessoas empregadas, tem mais gente circulando, circulando, porque tem mais gente trabalhando. Nós temos só menos de 5% da população desemprego, vamos dizer assim. E porque a população também acaba utilizando mais, porque se tem mais recursos, está trabalhando, tem mais lazer, tem mais, utilizam mais. E responsabilizar a população para isso, acho que é uma falta de consideração ao mínimo de inteligência que cada um tem. Eu acho que é terrível isso daí. Eu concordo plenamente com o que o nosso prefeito Chico Brito está falando. É por aí mesmo. Nós precisamos ter clareza que faltou o investimento, faltou o planejamento e falta corrigir os vazamentos, que contratam empresas pagando muito para combate a vazamento, ao invés de reduzir o aumento do vazamento. Sim. Então, são problemas sérios que é de gestão também. Edson, sobre essa questão da agenda e do planejamento. Quando se construiu, né, o sistema Cantareira, nos anos 70, por exemplo, 33 metros cúbicos por segundo saíram daquelas bocas alimentadas ali por 4 represas. A água, né, vem de uma chuva lá em Monte Verde, Camanducaia, no sul de Minas, para chegar nas torneiras aqui do Paulistano, até o Espigão da Paulista. Ou seja, de lá para cá, o que foi feito em termos de novas bases para captação de água, ou o contrário, de economia desse precioso líquido? Foi feito muito pouco, né? Na verdade, o nosso sistema, ele vive no fio da navalha, né? Se você olhar a rima do sistema São Lourenço, que o prefeito Chico Brito disse aqui, ele já apontava no EARIMA que em 2010 a Sabesp já estava, isso só está ficando em 2010, já estava operando abaixo da sua demanda. O seu sistema, ele estava operando abaixo do que era consumido. Necessário, exatamente. Ou seja, a produção e o consumo já estava, digamos, tirando de alguma maneira da reservação. Só não faltava água por 2 motivos. Primeiro, porque chovia, então São Pedro ajudava, e também porque os sistemas, eles sempre operaram acima da sua capacidade nominal, ou seja, forçando a barra, para usar uma linguagem popular, né? Então, então na primeira crise séria que veio de falta de chuva, combinada com a alta temperatura, aconteceu o que está acontecendo. Mas a gente não vivenciou isso também em 2004, ou seja, ali a população já não aprendeu a fechar a torneira, não lavar carro com mangueira, já não havia ali o disparo. Olha, vai faltar água um dia, é melhor economizar hoje? Eu acho que tem que insistir nessas campanhas de redução do consumo, independente de você ter água disponível ou não por causa disso. Sim. Porque assim, a população adere às campanhas, como bem disse o Chico Brito, mas o dia que volta a chuva, que a normalidade torna, os velhos hábitos voltam. Esse é o problema. Por isso que as campanhas têm que ser campanhas permanentes. Acho, mas em 2004, Jorge, quando teve um estresse, vamos dizer assim, né? A gente já estava, o sistema estava com 20% da sua capacidade. Hoje, nós estamos com 12,9% e oficialmente não se fala em racionamento. Né? O diesel sem racionamento ainda. Infelizmente, o que a gente tem detectado é que em determinadas regiões da cidade, né, e em alguns municípios da região, né, você já está tendo racionamento.
né? Falta, na minha opinião, o governo assumir que está tendo que fazer o que eles chamam de controle da demanda para vaca no brejo de vez, né? Então, eu acho que duas coisas. Eu acho que essa campanha pela redução do consumo tinha que ser iniciada muito antes. Talvez em dezembro, né? Dois, eu acho que o bônus de 30% para quem economizasse 20% da água deveria ser estendido para toda a região. E não só para o sistema Cantareira, que de início era só o Cantareira. Eu queria arriscar um palpite para botar uma pimenta nesse nosso debate aqui. Eu acho que a Sabesp, ela vive uma dualidade entre ser uma empresa de negócio, sim, que tem que prestar conta para os seus acionistas, os dividendos, pagar dividendos superiores a 1 bilhão, e ser uma empresa pública que tem que atender os interesses da população. Então, eu acho que essa o presidente do comitê de bacia. Essa é uma questão o prefeito crucial. Prefeito, sobre isso, uma empresa que vive essa dualidade, é uma empresa que presta um serviço público essencial e, por outro lado, ela tem que distribuir dividendos, seja para o Tesouro Paulista, seja para os acionistas, e ela repassa dividendos, ela lucra. Quer dizer, mesmo uma empresa que não tem água, cujo o insumo básico dela é água, não está chovendo, ela ainda está distribuindo lucro. Tem dois aspectos nesse seu questionamento, Jorge, que é importante a gente esclarecer. Primeiro, que o problema não é ela ser uma empresa mista. Acho que não é esse o problema. O problema é ela não cumprir o papel social. Ela tem uma concessão para explorar um bem difuso, que é a água, né? Então, o interesse público tem que estar acima do interesse privado. Sim. Então, aqui no debate não é se para privatizar, estatizar, acho que não é esse o debate. A questão é, ela tem que cumprir um papel social, a função social. Acho que é essa dimensão. Agora, é lógico que hoje ela está mais a serviço, né, dos acionistas do que dos cidadãos da região metropolitana de São Paulo, né? E por que estou dizendo isso? Por um lado, deu a bonificação. Por outro lado, ela cortou os investimentos. Como que corta o investimento? Quando mais precisa dele. Quando mais você precisa. Né? Eu quero entrar, para a gente avançar no nosso debate, né, nas alternativas apontadas pelo próprio plano diretor de aproveitamento dos recursos hídricos, né, que aponta, e isso desde 2004 já tínhamos obras, por exemplo. A outorga do Sistema Cantareira de 2004 faz um apontamento no artigo 16. Diminuir a dependência da bacia do PCJ em relação ao Sistema Cantareira e diminuir a dependência da região metropolitana de São Paulo em relação ao Cantareira, né? O Sistema Cantareira, ele tem que ser tratado como reserva estratégica. Sim. E não como o reservatório da região metropolitana para o dia a dia e o reservatório para o PCJ do dia a dia. Né? Se você tivesse a barragem Pedreira e Ponte Nova, e Duas Pontes, quer dizer, lá na região, na Macro Campinas, você teria a reservação para o PCJ. Hoje, eles pegam água a fio d'água no rio. O rio secou, diminuiu a sua capacidade de captação de água. Então, fundamental a construção dessas duas barragens para garantir água para o PCJ. Então, fazendo isso, diminui a sua dependência ao Cantareira. No caso da região metropolitana de São Paulo, tem algumas alternativas que eu quero falar de duas. O senhor vai falar sobre isso no próximo bloco, nosso Maravilha. Ok. Hoje, o deputado Marcos Martins e seus convidados falam sobre água e racionamento na região metropolitana de São Paulo. A Assembleia convida, volta em instantes.
A Assembleia Convida está de volta e no bloco anterior o prefeito Chico Brito, de Embu das Artes, falava sobre a questão estratégica das nossas caixas d'água, né, que abastecem o consumo das cidades. Vamos retomar isso, prefeito, porque há essa verdadeira disputa. A região do PCJ, ou seja, Campinas, São Paulo, como está essa transposição de águas de maneira que não seque as torneiras nem de lá nem de cá? Primeiro, é importante salientar, né, que a água não é da bacia do Alto Tietê, ou da bacia do PCJ, ou da bacia do Paraíba. A água é um bem público de uma nação, de um estado, de uma macro-região, né? Então, acho que isso os comitês já avançaram bastante nesse diálogo. Tem consciência que tem que trabalhar em harmonia. Agora, a grande demanda é a construção das barragens para o PCJ, as duas barragens, né, Pedreiro e Duas Pontes, e a construção de alternativas para a captação de novos mananciais aqui na região metropolitana de São Paulo, né, o Braço, o Rio Pequeno. São 9 arranjos propostos pelo Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos, um estudo feito pelo próprio governo do Estado de São Paulo. Então, não tem como negar desconhecimento, ou conhecimento, né, desse plano, né? Então, a construção das barragens para lá, aqui buscar água do Braço do Rio Pequeno, jogar no Rio Grande, para depois levar para a estação de tratamento, aí a Supeba, e também aproveitar a água do Biritiba a Guaraema, né? Então, outro, Alto Juquiá, também tem uma grande quantidade de recursos hídricos, né? Então, são 9 alternativas. O governo de São Paulo, né, nessa questão do Paraíba do Sul, que eu quero falar um pouco sobre isso, fez uma opção pelo arranjo menos indicado, pelo próprio estudo. Transpor uma bacia para outra. Transpor da bacia do Paraíba do Sul para o Cantareira. Até porque, né, já tem estudos, a mídia tem falado isso, né, e nós nos aprofundamos nisso, que o regime hídrico da região de Jaguari e da região de Atibainha, né, das duas empresas, né, é muito parecido. Dados de 2004. Em 2004, um período de estiagem muito grande. Jaguari, 23% do limite da capacidade, né, e Atibainha, 27%. Isso no período de estiagem. Em 2010, uma grande cheia, um estava com 98% e o outro 105%. Então, Atibaia deixando só alagado. Ou seja, como que você propõe uma obra de 600 milhões de reais para captação de água e construir um túnel, né, um vaso comunicante entre as duas regiões, se as duas regiões, quando uma estiver seca, a outra também estará, quando uma estiver cheia, a outra também estará, né? Até porque tem um conflito político da região do Vale do Paraíba e também da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, politicamente, isso não tem viabilidade, principalmente no ano eleitoral, onde o calor da disputa eleitoral está muito acirrado. Isso não tem clima, tá? E tecnicamente tem um erro nesta opção, né? Tem outras opções, como essas que eu já falei, né? E até porque essa do Paraíba do Sul também não é uma obra imediata. Sim. Né? Fala em 18 meses, mas 18 meses você tem que licitar, você tem que ter licenciamento ambiental, implantar o canteiro de obras, realizar a obra, botar em funcionamento, a obra para 3 anos. Se a obra para 3 anos, na minha avaliação, então por que não optar por arranjos mais eficientes tecnicamente e alguns até mais em conta, um valor bem menor, né? Então esse debate, né, tem que ser feito. Uma outra questão que a outorga de 2004, tanto o Marcos Martins, o deputado, como o Edson sabe disso, que é um especialista nessa área de saneamento e recursos hídricos, que a outorga de 2004, no artigo 11, colocava o seguinte: no momento de emergência, a Sabesp tem que apresentar para a sociedade um plano de contingência. O que significa isso, Jorge? Significa a Sabesp, ela pautar com a sociedade, chamar empresários, sim, outras grandes consumidores de grandes consumidores, os outros 6 municípios que têm a empresa própria de abastecimento, né, e debater e pactuar, negociar
o plano de contingência ele pode garantir uma isonomia, ou seja, vamos correr o mesmo risco para todos os municípios e dividir o bem escasso entre todos os municípios. Agora, não tem razão cortar 15% da água de Guarulhos de maneira unilateral, sim, prejudicando mais de 1 milhão de habitantes daquela cidade que é uma cidade importantíssima do estado de São Paulo. Então, o plano de contingência é fundamental que a Sabesp apresente e, infelizmente, é um tabu. Não se fala nisso, não se apresenta o plano de contingência, então é fundamental que a Sabesp apresente esse plano de contingência, mas de maneira pactuada com a sociedade e com todos os envolvidos. Edson, se não há chuva no céu aí nos próximos dias, ou suficiente para recuperar as nossas represas, e a obra, como disse o prefeito Chico Brito, vai de 18 até 36 meses para transpor 2 reservatórios de bacias diferentes. O rápido e o talvez mais plausível é captar a água do fundo dos reservatórios, o tal da reserva morta. Como é que você vê essa possibilidade de trazer essa água que está lá reservada? E, aliás, o professor Fernando Reinach, num artigo, ele fala que ali não tem nada de morto, é a parte viva da represa está nessa água reservada. Parece que até o nome desse reservatório está... reserva de água está mudando de regime morto para reserva estratégica, porque realmente é uma reserva que nunca foi usada, né? A gente acha que a utilização dessa água, sim, realmente ela se faz necessária num momento, sim, como esse. Então, essa é a primeira questão. Você pode falar, então vamos usar essa água. Estima-se que você tem lá cerca de 400 bilhões de metros cúbicos de água, né, Chico? E dessa água, a ideia é usar cerca de 200 bilhões de metros cúbicos, ou seja, a metade dessa reserva e tal. Os números indicam que essa água, você consegue utilizar essa reserva por 3 a 4 meses. Sim. Tempo que voltaria a chover e aí as reservas voltariam para níveis, digamos assim, normais. Não, é porque é o que é possível mesmo, entendeu? Agora, assim, a semana passada, sábado, não sei se agora, o outro, o governo foi publicado no Diário Oficial a contratação dessas obras, prevendo um prazo de execução de 6 meses, né? Supondo que essa obra, considerando que essa obra ela começou em março, então eu acho que lá para agosto você estaria com essas obras concluídas. O cenário pior de fim do Cantareira aponta o mês de junho. Então a gente, numa situação dessa, a possibilidade de usar água do volume morto viria depois que você não pudesse mais tirar água do Cantareira. Na nossa opinião, o governo vai ter que, então, antecipar muito essas obras, vai ter que fazer... A população vai ter também, de alguma maneira, baixar drasticamente o consumo. Eu não sei se a população ela consegue baixar mais do que ela já baixou, e mesmo que consiga, eu não sei se seria suficiente para suprir essa demanda, entendeu? Agora, e é isso que o prefeito disse. As alternativas existem já há muito tempo, né, e faltou implementá-las. Sim. Tá certo? Então eu acho que a gente está vivendo uma situação complicada. Deputado, já conclamamos a população a sua cota de sacrifício aqui, embora ninguém queira culpar a população, todo mundo é solidário numa hora como essa, né? Eu insisto de que a Sabesp, ela precisa dar exemplo no combate aos desperdícios e vazamento, principalmente vazamento. Ficar duas semanas um vazamento na rua, direto, e a população reclamando, ligando para a Sabesp para consertar. Isso ocorreu lá em Osasco, isso muitas vezes ocorre, mas eu vou dar um exemplo mais recente. Na rua Benedito Alves Turibe, no Jardim Turibe, ali, no Jardim Veloso. 2 semanas no asfalto, jorrando, e a população ligando
e pedindo para vir consertar e eles não aparecem. Então, isso daí, pedir para a população economizar, a população fica não acreditando nisso. A população acaba não se dispondo. Então, é importante que a Sabesp dê o seu exemplo e precisa fazer isso. Eu acho que as campanhas permanentes, elas são necessárias, precisamos fazer, educar a maneira da utilização de água, mas para isso a população precisa ter a oportunidade de ter a água. Sim. Porque se minha água não chega onde moro, existe aí vários lugares que não chega água. Sim. Então, há um racionamento informal. Claro. Tem várias cidades que faltam água. Então, nem falamos do interior, e tu, um exemplo clássico aí da falta d'água e do rodízio no fornecimento. Prefeito, água é cara ou é barata? Vamos, como presidente de um comitê de bacias, o senhor falava antes do programa que o comitê do Alto Tietê passou a cobrar, né, a partir de agora, o uso... cobrar pela água. Eu queria até que o senhor explicasse a cobrança. E lá no passado, em 2001, quando houve o apagão, houve uma multa, uma penalidade para quem consumisse, ou para quem não reduzisse de maneira, né, autoritária o consumo em 20%, teria que pagar a mais. No caso da água, isso poderia ser feito de alguma maneira para que o cidadão não desperdiçasse? Eu digo indústrias também, que ainda utilizam muita água e muitas vezes não pagam por ela. E, aliás, a gente vê um passeio de carros circulando com água, como é possível, como é concebível numa cidade que tem um trânsito caótico como São Paulo, alguém vender água sobre pneus queimando óleo diesel mais barato que a Sabesp, mas isso não é uma resposta para os senhores. Como é que o senhor vê isso, prefeito? Você fez um bom paralelo, essa questão da energia elétrica. Acho que você bonificar quem faz uso racional, ou seja, compensar a pessoa que faz uso racional de um bem difuso, e ao mesmo tempo penalizar quem faz uso irracional, é uma das maneiras. Porque você pode fazer campanha de conscientização. Tem, infelizmente, um número de pessoas que só darão conta de mudar o seu comportamento quando isso afetar o bolso dela. Então, campanhas permanentes de conscientização, para que as pessoas elas possam se sensibilizar. E, ao mesmo tempo, você construir, né, uma relação, né, de bonificação e, ao mesmo tempo, de penalidade. Isso não estou falando do cidadão apenas, estou falando das grandes empresas, porque tem muitas empresas que desperdiçam água também. Né? Então, o uso racional ele é fundamental. O uso racional, evitar as perdas, né, de 25%, e aí não dá para ter como parâmetro outras cidades ou outros estados do Brasil. Né? São Paulo é o carro-chefe do país. Então, nós não podemos comparar São Paulo com outros estados que têm muito mais dificuldade. São Paulo é o estado mais desenvolvido do país. Nós temos os maiores centros, né, científicos, tecnológicos, as melhores universidades do país estão aqui em São Paulo. Então, a economia, né, 25% do PIB nacional sai desse estado. Né, então, não dá para comparar. Então, vamos comparar com outras metrópoles do porte de São Paulo. Né? Então, desperdício de 25% a 30%. Não dá para ficar conformado, tem que baixar isso para 18%, mas não é 18% em 2025, é baixar para 18% em 2018. É algo mais curto, um tempo menor. Né? A cobrança pelo uso da água, que o comitê e a Fundação de Bacias, né, a FABAT, soltou os boletos agora para 2.500 empresas, né, que captam água da natureza e não pagavam pelo uso, né, isso é preço social. Sim. Não é uma taxa, não é um tributo, é um preço social. Quem usa, paga. Quem usa, os grandes consumidores vão pagar. O cidadão não será prejudicado e não terá um repasse. Quanto vai render essa cobrança? Essa cobrança no ano de 2014, 24 milhões, no ano de 2015, 32 milhões e no ano de 2016, 40 milhões. Vai ficar estabilizado em 40 milhões. Dinheiro que é utilizado para a produção de água também, serviço ambientais? Como é que é isso? Os novos investimentos previstos no plano diretor, aí cabe ao governo do estado de São Paulo. Sim. E à Sabesp. Esse recurso da cobrança pelo uso da água para
para fazer conscientização da população para o uso racional e desenvolver experiências, né, de preservação ambiental, proteção de manancial, né? E nós do comitê defendemos que esse recurso ele seja utilizado para compensar ou recompensar os municípios que têm que proteger o seu manancial, né? O prefeito de Salesópolis, Rafael, ele está em desespero. A nascente do rio Tietê, Salesópolis, e a cidade não tem fiscalização para combater a ocupação irregular. E por que não tem fiscalização? Como deveria? Porque a arrecadação da cidade é quase nada. Então, esse município, como Salesópolis, Biritiba, Mariniporã, Juquitiba, São Lourenço, tem que ser recompensados por fazerem proteção aos mananciais, para desenvolver o ecoturismo, o turismo ecológico. Então, nós defendemos que esse recurso da cobrança não seja utilizado para bancar projetos nem da Sabesp, nem do DAE, de nenhum órgão do Estado, seja revertido para os municípios para que eles possam fazer o desenvolvimento sustentável, né, nessa área de manancial. Bom, a 5 minutos do encerramento dessa nossa conversa, eu queria até já perguntar para o Edson, quando a gente fala em consumo racional, as boas saídas, quando houve o apagão de energia elétrica em 2001, sistemas mais eficientes foram trazidos para o mercado, ou seja, a gente quando voltou ao fornecimento normal de energia, já num patamar menor, porque as lâmpadas eram mais eficientes, os chuveiros elétricos estavam sendo trocados por chuveiros a gás. No caso da água, o que seria o consumo racional em 2 minutos para encerrar a nossa conversa, Edson? Eu acho que o governo do Estado ele pode intensificar os programas que apoiem, né, a instalação de equipamentos que signifiquem reduzir o consumo de água. Então, se começar a fazer isso, ou se continuar fazendo isso, até porque a Sabesp já tem o programa Pura dela, tal, eu acho que a gente precisa muito. Se começasse por todos os próprios públicos, Assembleia Legislativa de São Paulo, câmaras municipais, hospitais, escolas, né? Isso para ficar nas indústrias, sim, nos grandes consumidores, eu acho que a gente estaria dando um passo significativo nesse... Agora, isso tem que vir acompanhado de um processo de educação, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que a água é um bem finito e essencial para a vida. Sim. Prefeito, antes do momento só do deputado que vai encerrar o programa. Prefeito Chico Brito, o que falar em termos de eficiência e uso racional da água antes que a torneira seque de vez, prefeito? Tem um aspecto que é importante nós relacionarmos. O tratamento da água é algo muito caro. E por que ele é caro? Porque os rios recebem toda a carga de esgoto. Então, fazer a despoluição dos afluentes, fazer a despoluição dos rios de pequeno porte, de grande porte, isso baixaria o custo da água. Sim. Porque hoje se gasta muito para tratar aquela carga de esgoto que cai na água, na represa Guarapiranga, em todas as represas. Né? Rio Tietê, Pinheiros. O Rio Tietê, Pinheiros, né? O Pirajussara. Então, continuar investindo na despoluição dos rios, isso com certeza vai baixar o custo para o tratamento da água. Isso já seria um ganho gigantesco. Isso estaria fazendo saneamento ambiental, diminuindo problemas de saúde pública, e junto com isso um grande programa de habitação, porque se as pessoas hoje elas estão morando na beira dos córregos, foi porque durante décadas tivemos a inexistência de um programa de habitação. Então, não dissociar saneamento básico, habitação, preservação ambiental são coisas que têm que andar em conjunto. E isso com certeza baixaria o custo da produção de água de qualidade. Muito obrigado. Agora sim, seu encerramento deste Assembleia Convida, deputado. Eu gostaria, antes de encerrar, insistir também no tratamento do esgoto. E que a Sabesp cobra 50% na conta, quer dizer, metade da conta que a população paga, metade é o esgoto. De água e o afastamento do esgoto, não tem o tratamento, né, deputado? E que não trata, joga nos córregos e ajuda a poluir
os nossos rios aqui, Tietê e Pinheiros, que está todo mundo vê diariamente aí, porque passa nas marginais. O deputado que já teve até a oportunidade de falar do absurdo que é, ele que mora em Osasco, mas vê a estação de Barueri gigantesca e o esgoto de Barueri caindo dentro do rio Tietê, né, deputado? O esgoto da Barueri ainda falta muito por ser tratado. E a Sabesp há muito tempo, no caso, vou falar de Osasco, eu moro ali, há anos que não faz mais redes de esgoto. Então, continua a poluição. A Sabesp é uma das grandes responsáveis pela poluição. E aí tem problema no fornecimento de água. Então é preciso ajudar na prevenção para que não haja contaminação. E tratar do que está contaminado. E ajudar nos vazamentos. Conter os vazamentos. Isso é responsabilidade da Sabesp e ela que tem contrato de 30 anos com a maioria dos municípios do estado. Então, ela tem um papel fundamental e não tem cumprido a sua obrigação, inclusive nos reservatórios. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade, ao Edson, nossos convidados, ao prefeito Chico Brito, de nós podermos estar tratando de um tema que está na ordem, está na agenda, na ordem do dia e que é de interesse, dialoga diretamente com a população, com você, que sem água não pode viver. O corpo, né, do ser humano é 70% água, já começa por aí. Então nós precisamos tratar com muito carinho esse tema e cuidar das nossas reservas, cuidar dos vazamentos, não desperdiçar água, não lavar a calçada, não varrer a calçada com mangueiras, tomar um monte de cautela. E, se possível, fazer coleta de água de chuva, pensar no futuro, sem que isso fique exposto para a criação de dengue, né? Isso já é assunto para um outro programa como esse. Nosso muito obrigado, deputado Marcos Martins, do PT, e seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Assembleia Convida. Eu espero você. Este é o Assembleia Convida e o deputado Marcos Martins, do PT, trouxe para o estúdio da TV Alesp 2 convidados para falar sobre a falta de água na região metropolitana de São Paulo. Chico Brito, prefeito de Embu das Artes e hoje presidente do Comitê da Bacia do Alto Tietê. Do outro lado, Edson Aparecido da Silva, que é sociólogo e coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental. Muito obrigado pela presença dos senhores. Suas boas-vindas, deputado Marcos Martins, aos nossos convidados e o porquê falar de água e racionamento nesse momento tão grave, tão crucial do abastecimento na Grande São Paulo. É uma satisfação estar mais uma vez aqui conversando com os telespectadores e agradecer já a presença dos dois convidados, nossos amigos aí, o Edson e o prefeito da cidade de Embu das Artes, que é um batalhador nessa luta já há muito tempo, e hoje ele é o presidente do Comitê de Bacias do Alto Tietê. Nós já participamos de algumas reuniões em cidades por aí afora juntos, e nós sabemos da importância desse tema e do desafio que nós temos pela frente. Prefeito, muito bem-vindo. O senhor também, presídio, também está no consórcio intermunicipal da região sudoeste da Grande São Paulo, o CONISUD. Eu queria que o senhor falasse um pouco da questão de água, que é tão crucial, como administrador, como gestor municipal. Como é que o senhor vê a questão de planejamento? Quer dizer, a cidade vai crescendo, mas não há uma explosão. Ou seja, não dava para se prevenir o regime de chuvas, essa escassez hídrica. O que se poderia ter feito para não chegar às portas de um racionamento? Prefeito, muito bem-vindo. Primeiro, agradecer à TV Alesp pelo convite, o deputado Marcos Martins, cumprimentar o Edson. Dizer para vocês que essa crise não é uma crise de seca, não tem nada a ver com a natureza.
é falta de planejamento, algo que já estava sinalizado, no mínimo, desde 2004, na outorga do Sistema Cantareira em 2004, e que nada foi feito, nenhuma obra foi feita durante esses 10 anos. Então, cheias e estiagens, isso faz parte do clima, sim, faz parte dos regimes climáticos. Agora, o que faltou foi planejamento e execução das obras sinalizadas. Em 2004, a outorga já indicava pelo menos 4 obras. Em 2009, a FUSP, a fundação da USP, por encomenda do Comitê do Alto Tietê, também já falava da importância de construção de barragens, de busca de novos mananciais. O próprio governo do Estado de São Paulo, em 2008, encomendou o plano diretor, que em 2010 já tinha um relatório preliminar que já indicava que se nesta década ocorresse o mesmo que ocorreu na década de 50, ou seja, uma estiagem, o estrago para a economia, para a vida das pessoas seria muito grande. Feito na década de 50, não dá nem para falar da população. Pois é, em 53, 54, que tinha sido a série histórica mais grave anteriormente, nós tínhamos na região metropolitana de São Paulo 2 milhões de habitantes. E hoje a região metropolitana de São Paulo conta com 20 milhões de habitantes. E se você pegar que é necessário pensar o sistema hídrico, né, na macrometrópole, ou seja, região metropolitana de Campinas, aglomerados urbanos de Jundiaí, Sorocaba, Baixada Santista e mais a região metropolitana de São Paulo, são 32 milhões de habitantes. Já nem contou São José dos Campos, Vale do Paraíba, está na outra bacia ali, na outra bacia, né, mas só na macrometrópole paulista são 32 milhões de habitantes e que exige muito planejamento. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E estamos vivendo agora a maior seca dos últimos 84 anos. Mas eu quero dizer para vocês que, com planejamento, nós não estaríamos passando por isso. Para dar um parâmetro para quem está nos vendo, a cidade de Nova York tem 3 vezes mais água reservada do que consome. Nós não temos, o nosso banco de águas, ele é irrisório, ou seja, nós não temos reserva de água para suportar um momento de estiagem como esse. Então, como gestor público, né, eu lamento muito, né, o povo da região metropolitana de São Paulo e Campinas está passando por um momento como esse por falta de planejamento do governo estadual. Planejamento, Edson Silva, seria a pedra de toque dessa discussão? Você que publicou no Le Monde Diplomatique um artigo a 4 mãos, né, com Ricardo Gutermann, falando da questão da falta de água na Grande São Paulo, na região metropolitana? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma das questões fundamentais para se evitar o caos que estamos chegando hoje, e ainda não chegamos. Ainda não chegamos. A tendência é piorar, infelizmente. Né? Eu acho que o planejamento é fundamental. Ainda mais se considerarmos que a gente vive numa região de uma escassez hídrica muito grande. Né? Hoje, a quantidade de água disponível para consumo humano na região metropolitana de São Paulo, ela é muito inferior ao mínimo recomendado pela ONU. Que vai 200 e poucos, nós temos aqui uma capacidade de 200 e poucos litros por habitante, né? E a gente tem que ter 1.500 pelo menos, né? Então, a gente só esse problema só não é piorado porque a gente pega água de outra bacia, da bacia do PCJ e tal. Então, é um custo muito alto. Quanto mais longe vai buscar essa água, pior, né? Exatamente. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante, é a gente reconhecer também que, apesar da região metropolitana de São Paulo ter muita água reservada, essas águas estão todas comprometidas pela poluição dos esgotos que não são tratados. Né? Acho, evidentemente, que hoje as águas é um grau de poluição tal
que para se tornarem passível para tratamento, de tratamento para consumo humano, seria muito difícil. Sim. De qualquer forma, se hoje os níveis de poluição das nossas águas, pelo menos dos principais rios, fosse menor, você podia fazer outros usos dessas águas, por exemplo, reuso de água para a indústria e tal, sim. e que você tivesse que usar menos água tratada para determinadas atividades, né? Então, eu acho que essa discussão da falta de tratamento de esgoto na região metropolitana, ela tem que fazer parte desse debate. Perfeitamente. Deputado Marcos Martins, o senhor que, vez por outra, vai à tribuna desta Casa de Leis e fala sobre a questão das perdas. A Sabesp produz aqui na região metropolitana 76 metros cúbicos e desperdiça 25%, vamos falar depois sobre isso. Chega a 31, né? Eu já vi notícias dando conta mais de 31 nos balanços da companhia, inclusive. Mas para o público em geral, ela diz que perde 25%. Então, ela produz 76 e joga fora 19. Como é que é isso, deputado? É acima, na verdade, é acima de 30, em torno de 31,25 é o que foi divulgado, se olhando os balanços da companhia. O que ocorre é que, além de todo esse planejamento, e a execução dos planejamentos, porque nem sempre se executa, a Sabesp também deixou de cumprir a lição de casa. Por exemplo, as campanhas para economizar água, elas precisam serem permanentes, não só na hora que a crise... Na hora da seca? Na hora da seca, a hora que os reservatórios falam que tem 13% agora. 2,9 hoje. 2,9. Reservatório está no osso. Precisa fazer permanente para não chegar a isso. E a outra coisa é que a Sabesp precisa conter os vazamentos. As campanhas, as ações de combate a vazamento precisam ser eficazes. E não tem sido. Tem trocar a rede, inclusive. Trocar a rede, inclusive, porque nós temos uma grande parte da rede já estão velhas com tempo de vida útil vencido. Sim. Permanentemente vazamentos. As várias prefeituras fazem recapeamento asfáltico e, de repente, no dia seguinte já tem um vazamento. Aí estoura todo o pavimento, sim, faz um serviço mal feito e depois deixa o serviço inacabado, afunda e vive permanentemente esse problema. Então precisaria trocar a rede que está comprometida, porque ficaria mais barato do que a manutenção, que acaba fazendo várias vezes, sim, e aproveitar para trocar a rede que tem amianto. Nós estamos já há muitos anos nessa luta, sim, de combate ao amianto. Se o amianto é um produto cancerígeno, comprovadamente no mundo, e aqui no Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, por que nós vamos estar utilizando um produto cancerígeno com tempo de vida útil vencido, que tem dificuldade de fazer os reparos, porque não dá liga, faz um bolsão ali, não consegue fazer direito? Por que não troca? Por que não trocar ainda? Uma vez que o ex-presidente da Sabesp, quando esteve aqui na Assembleia, nós cobramos isso, ele disse que iam trocar. E eles trocam um pedacinho só de segmento em segmento, onde arrebenta. Só onde arrebenta. Então é lamentável que tenha ocorrido isso. Aí faz a campanha para a população aderir aos descontos, sim, que oferecem, e a adesão é pequena, porque a população não acredita na Sabesp. Não acredita nessas campanhas porque ela não cumpre a lição de casa. O prefeito chegou a falar 45%, é isso, prefeito? De adesão na campanha? Foi o senhor que falou sobre adesão a essa campanha? A economia de água? Não, os dados da própria Sabesp mostra aí 45% de adesão. Como presidente do comitê, eu considero uma adesão razoável, né? A população, ela responde quando ela é provocada. Sim. Agora, o que não pode ser? E nós do comitê aprovamos uma moção, sim, nessa linha que o deputado Marcos Martins está colocando, que a bonificação, uma campanha de uso racional seja permanente e não apenas no momento de crise. Se como resultado, em média, está economizando 6 metros cúbicos por segundo... O que é muito pouco, perto do que se perde, só a perda física. Eu quero te falar, perto do que se perde é pouco, mas
o que isso representa de economia é muita coisa. Que aumentou no sistema Alto Tietê. Para você ter uma ideia, né, para captar 4,7 metros cúbicos por segundo do sistema São Lourenço, que é lá da minha região, é uma obra de 2 bilhões,2. Uma PPP. Uma PPP. Num programa de bonificação, você tem uma resposta da população. Agora, tem que ter um trabalho, um programa de educação ambiental, né, uma conscientização do uso racional da população, dos empresários, Sim. do poder público em geral, permanente. Então, nós defendemos que a campanha ela seja permanente, porque e uma campanha não só de bonificação, mas de uso racional. As pessoas encararem o recurso hídrico como um bem difuso, ou seja, um bem de todos. E se o bem é de todos, não podemos fazer o que nós queremos com esse bem. Muito pelo contrário, por ser de todos, todos nós temos a obrigação de zelar por este bem. Prefeito Chico Brito, mesmo com toda a campanha veiculada na mídia pedindo a economia de água, alguns consumidores aumentaram o consumo. Esse aspecto que você está colocando, eu faço questão de fazer uma observação. Não é possível jogar para a população a culpa pelo aumento do consumo. Sim. Porque de 2003 para 2010, o consumo, a demanda por água, cresceu em torno de 25%. E a oferta da água, neste mesmo período, cresceu apenas 9%. E a demanda cresceu porque a população melhorou de vida. Novos hábitos. Novos hábitos, é natural. Né? As pessoas passaram a consumir mais, né? Passaram a ter um novo padrão de vida. É natural que qualquer bem ele teve aumento, e a água não seria diferente. E comparar o consumo de água no Brasil com França e Alemanha é uma comparação injusta, culturalmente injusta. Porque você pega na Europa, o inverno é rigoroso 4, 5, 6 meses. Sim. As pessoas diminuem muito o banho. Nós vivemos num país de clima tropical. Né? Então, fazer essa comparação, né, que na Alemanha e na França o cidadão consome menos água, eu acho que ele consome menos água, porque a demanda dele também é menor. Sim. Num país como o nosso, clima tropical, as pessoas tomam 2, 3 banhos por dia. Fora isso, o hábito. Agora, tem essa questão do uso não racional não tem a ver com classe social, que é também uma outra armadilha que se tenta colocar, que o morador da periferia ele desperdiça água. Sim. Os dados da própria Sabesp têm mostrado que os moradores dos bairros de alto padrão é que têm usado muito mais água. Sim. Tá certo? Então, sem juízo de valor. Não é um caso de fazer juízo de valor. Agora, colocar que a população da periferia tem o gato, tem de maior desperdício, isso é uma posição preconceituosa, colocando mais uma vez na conta da população pobre, né, o ônus por Sim. falta de planejamento. Deputado Marcos Martins, você quer comentar a resposta do prefeito? O mesmo que ocorreu com os 13 metrôs. Como houve o aumento Acréscimo do número de passageiros. o número de passageiros, porque aumentou o número de pessoas empregadas, tem mais gente Circulando, né? circulando, uns porque tem mais gente trabalhando. Nós temos só menos de 5% da população Desemprego, desempregada. vamos dizer assim. E porque a população também acaba utilizando mais, porque se tem mais recursos, está trabalhando, tem mais lazer, tem mais, utilizam mais. E responsabilizar a população para isso, acho que é uma falta de consideração ao mínimo de inteligência que cada um tem. Eu acho que é terrível isso daí. Eu concordo plenamente com o que o nosso prefeito Chico Brito está falando. É por aí mesmo. Nós precisamos ter clareza que faltou o investimento, faltou o planejamento e falta corrigir os vazamentos, que contratam empresas pagando muito para combate a vazamento, ao invés de reduzir aumento do vazamento. Sim. Então, são problemas sérios que é de gestão também. Edson, sobre essa questão da agenda e do planejamento. Quando se construiu, né, o sistema Cantareira, nos anos 70, por exemplo, 33 metros cúbicos por segundo saíam daquelas bocas alimentadas ali por 4 represas, a água
né? Vem de uma chuva lá em Monte Verde, Camanducaia, no sul de Minas, para chegar nas torneiras aqui do Paulistano, até o Espigão da Paulista. Ou seja, de lá para cá, o que foi feito em termos de novas bases para captação de água, ou o contrário, de economia desse precioso líquido? Foi feito muito pouco, né? Na verdade, o nosso sistema, ele vive no fio da navalha, né? Se você olhar a rima do sistema São Lourenço, que o prefeito Chico Brito disse aqui, ele já apontava no EARIMA que em 2010 a Sabesp já estava, isso só para ficar em 2010, já estava operando abaixo da sua demanda. O seu sistema ele estava operando abaixo do que era consumido. Necessário, exatamente. Ou seja, a produção e o consumo já estava, digamos, tirando de alguma maneira da reservação. Só não faltava água por dois motivos. Primeiro porque chovia, então São Pedro ajudava, e também porque os sistemas, eles sempre operaram acima da sua capacidade nominal, ou seja, forçando a barra, para usar uma linguagem popular, né? Então, então na primeira crise séria que veio de falta de chuva, combinada com a alta temperatura, aconteceu o que está acontecendo. Mas a gente não vivenciou isso também em 2004, ou seja, ali a população já não aprendeu a fechar a torneira, não lavar carro com mangueira, já não havia ali o disparo, olha, vai faltar água um dia, é melhor economizar hoje? Eu acho que tem que insistir nessas campanhas de redução do consumo, independente de você ter água disponível ou não por causa disso. Sim. Porque assim, a população adere às campanhas, como bem disse o Chico Brito, mas o dia que volta a chuva, que a normalidade torna, ninguém mais fala disso. Os velhos hábitos voltam. Esse é o problema. Por isso que as campanhas têm que ser campanhas permanentes. Acho, mas em 2004, Jorge, quando teve um estresse, vamos dizer assim, a gente já estava, o sistema estava com 20% da sua capacidade. Hoje, nós estamos com 12,9% e oficialmente não se fala em racionamento. Né? Diesel sem racionamento ainda. Infelizmente, o que a gente tem detectado é que em determinadas regiões da cidade, né, e em alguns municípios da região, né, você já está tendo racionamento. Né? Falta, na minha opinião, o governo assumir que está tendo que fazer o que eles chamam de controle da demanda para vaca no brejo de vez. Né? Então, eu acho que duas coisas. Eu acho que essa campanha pela redução do consumo tinha que ser iniciada muito antes. Talvez em dezembro, né? Dois, eu acho que o bônus de 30% para quem economizasse 20% da água deveria ser estendido para toda a região. E não só para o sistema Cantareira, que de início era só o Cantareira. Eu queria arriscar um palpite para botar uma pimenta nesse nosso debate aqui. Eu acho que a Sabesp, ela vive uma dualidade entre ser uma empresa de negócio, sim, que tem que prestar conta para os seus acionistas, os dividendos, pagar dividendos superiores a 1 bilhão, e ser uma empresa pública que tem que atender os interesses da população. Então, eu acho que essa é o presidente do comitê de bacia. Essa é uma questão o prefeito crucial. Prefeito, sobre isso, uma empresa que vive essa dualidade, é uma empresa que presta um serviço público essencial e, por outro lado, ela tem que distribuir dividendos, seja para o Tesouro Paulista, seja para os acionistas, e ela repassa dividendos, ela lucra. Quer dizer, mesmo uma empresa que não tem água, cujo o insumo básico dela é água, não está chovendo, ela ainda está distribuindo lucro. Tem dois aspectos nesse seu questionamento, eu acho que é importante a gente esclarecer. Primeiro, que o problema não é ela ser uma empresa mista. Acho que não é esse o problema.
O problema é ela não cumprir o papel social. Ela tem uma concessão para explorar um bem difuso, que é a água, né? Então, o interesse público tem que estar acima do interesse privado. Sim. Então, aqui o debate não é só privatizar, estatizar, acho que não é esse o debate. A questão é, ela tem que cumprir um papel social, a função social. Acho que é essa a dimensão. Agora, é lógico que hoje ela está mais a serviço, né, dos acionistas do que dos cidadãos da região metropolitana de São Paulo, né? E por que eu estou dizendo isso? Por um lado, deu bonificação. Por outro lado, ela cortou os investimentos. Como que corta o investimento? Quando mais precisa dele. Quando mais você precisa. Né? Eu quero entrar, para a gente avançar no nosso debate, né, nas alternativas apontadas pelo próprio plano diretor de aproveitamento dos recursos hídricos, né, que aponta, e isso desde 2004 já tínhamos obras, por exemplo, a outorga do Sistema Cantareira de 2004 faz um apontamento no artigo 16, diminuir a dependência da bacia do PCJ em relação ao Sistema Cantareira e diminuir a dependência da região metropolitana de São Paulo em relação ao Cantareira, né? O Sistema Cantareira, ele tem que ser tratado como uma reserva estratégica. Sim. E não como o reservatório da região metropolitana para o dia a dia e o reservatório para o PCJ do dia a dia, né? Se você tivesse a barragem Pedreira e Ponte Nova, e Duas Pontes, quer dizer, lá na região, na Macro Campinas, você teria a reservação para o PCJ. Hoje, eles pegam água a fio d'água no rio. O rio secou, diminuiu a sua capacidade de captação de água. Então, fundamental a construção dessas duas barragens para garantir água para o PCJ. Então, fazendo isso, diminui a sua dependência ao Cantareira. No caso da região metropolitana de São Paulo, tem algumas alternativas que eu quero falar de duas. O senhor vai falar sobre isso no próximo bloco, nosso Maravilha. Ok. Hoje, o deputado Marcos Martins e seus convidados falam sobre água e racionamento na região metropolitana de São Paulo. A Assembleia convida, volta em instantes. A Assembleia Convida está de volta e no bloco anterior o prefeito Chico Brito de Embu das Artes falava sobre a questão estratégica das nossas caixas d'água, né, que abastecem o consumo das cidades. Vamos retomar isso, prefeito, porque há essa verdadeira disputa. A região do PCJ, ou seja, Campinas, São Paulo, como está essa transposição de águas de maneira que não seque as torneiras nem de lá nem de cá? Primeiro, é importante salientar, né, que a água não é da bacia do Alto Tietê, ou da bacia do PCJ, ou da bacia do Paraíba. A água é um bem público de uma nação, de um estado, de uma macro-região, né? Então, acho que isso os comitês já avançaram bastante nesse diálogo. Tem consciência que tem que trabalhar em harmonia. Agora, a grande demanda é a construção das barragens para o PCJ, as duas barragens, né, Pedreira e Duas Pontes, e a construção de alternativas para a captação de novos mananciais aqui na região metropolitana de São Paulo, né, o Braço, o Rio Pequeno. São 9 arranjos propostos pelo Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos, um estudo feito pelo próprio governo do Estado de São Paulo. Então, não tem como negar desconhecimento, ou conhecimento, né, desse plano, né? Então, a construção das barragens para lá, aqui buscar água do braço do Rio Pequeno, jogar no Rio Grande, para depois levar para a estação de tratamento, aí a Supeba, e também aproveitar a água do Biritiba a Guaraema, né? Então, outro, Alto Juquiá, também tem uma grande quantidade de recursos hídricos, né? Então, são 9 alternativas. O governo de São Paulo, né, nessa questão do Paraíba do Sul, que eu quero falar um pouco sobre isso, fez uma opção pelo arranjo menos indicado, pelo próprio estudo.
transpor uma bacia para outra. Transpor da bacia do Paraíba do Sul para o Cantareira. Até porque, né, já tem estudos, a mídia tem falado isso, né, e nós nos aprofundamos nisso, que o regime hídrico da região de Jaguari e da região de Atibainha, né, das duas represas, né? É muito parecido. Dados de 2004. Em 2004, um período de estiagem muito grande. Jaguari, 23% no do limite da capacidade, né, e Atibainha, 27%. Isso no período de estiagem. Em 2010, uma grande cheia, um estava com 98% e o outro 105%. Então, Atibaia e deixando só alagado. Ou seja, como que você propõe uma obra de 600 milhões de reais para captação de água e construir um túnel, né, um vaso comunicante entre as duas regiões, se as duas regiões, quando uma estiver seca, a outra também estará, quando uma estiver cheia, a outra também estará, né? Até porque tem um conflito político da região do Vale do Paraíba e também da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, politicamente, isso não tem viabilidade, principalmente no ano eleitoral, onde o calor da disputa eleitoral está muito acirrado. Isso não tem clima, tá certo? E tecnicamente tem um erro nesta opção. Tem outras opções, como essas que eu já falei, né? E até porque essa do Paraíba do Sul também não é uma obra imediata. Sim. Fala em 18 meses, mas 18 meses você tem que licitar, você tem que ter licenciamento ambiental, implantar o canteiro de obras, realizar a obra, botar em funcionamento, a obra para 3 anos. Se a obra para 3 anos, na minha avaliação, então por que não optar por arranjos mais eficientes tecnicamente e alguns até mais em conta, um valor bem menor. Então esse debate tem que ser feito. Uma outra questão que a outorga de 2004, tanto o Marcos Martins, o deputado, como o Edson sabe disso, que é um especialista nessa área de saneamento e recursos hídricos, que a outorga de 2004, no artigo 11, colocava o seguinte: no momento de emergência, a Sabesp tem que apresentar para a sociedade um plano de contingência. O que significa isso, Jorge? Significa a Sabesp, ela pautar com a sociedade, chamar empresários, outros grandes consumidores de grandes consumidores, os outros 6 municípios que têm a empresa própria de abastecimento, né, e debater e pactuar, negociar. O plano de contingência, ele pode garantir uma isonomia, ou seja, vamos correr o mesmo risco para todos os municípios e dividir o bem escasso entre todos os municípios. Agora, não tem razão cortar 15% da água de Guarulhos de maneira unilateral, prejudicando mais de 1 milhão de habitantes daquela cidade, que é uma cidade importantíssima do estado de São Paulo. Então, o plano de contingência é fundamental que a Sabesp apresente e, infelizmente, é um tabu. Não se fala nisso, não se apresenta o plano de contingência, então é fundamental que a Sabesp apresente esse plano de contingência, mas de maneira pactuada com a sociedade e com todos os envolvidos. Edson, se não há chuva no céu aí nos próximos dias, ou suficiente para recuperar as nossas represas, e a obra, como disse o prefeito Chico Brito, vai de 18 até 36 meses para transpor 2 reservatórios de bacias diferentes. O rápido e o talvez mais plausível é captar a água do fundo dos reservatórios, o tal da reserva morta. Como é que você vê essa possibilidade de trazer essa água que está lá reservada? E, aliás, o professor Fernando Reinach, no artigo, ele fala que ali não tem nada de morto, é a parte viva da represa está nessa água reservada. Parece que até o nome desse reservatório está... A reserva de água está mudando de regime morto para reserva estratégica, porque realmente é uma reserva nunca foi usada, né? A gente acha que a utilização dessa água realmente ela se faz necessária num momento como esse. Então essa é a primeira questão. Você pode falar, então vamos usar essa água. Estima-se que você tem lá cerca de 400 bilhões de metros cúbicos
de água, né, Chico? E dessa água, a ideia é usar cerca de 200 bilhões de metros cúbicos, ou seja, a metade dessa reserva tal. Os números indicam que essa água, você consegue utilizar essa reserva por 3 a 4 meses. Sim. Né? Tempo que voltaria a chover e aí as reservas voltariam para níveis, digamos assim, normais. Não, é porque é o que é possível mesmo, entendeu? Agora, assim, a semana passada, sábado, não sei se agora, o outro, o governo foi publicado no Diário Oficial a contratação dessas obras, prevendo um prazo de execução de 6 meses, né? Supondo que essa obra, considerando que essa obra ela começou em março, então eu acho que lá para agosto você estaria com essas obras concluídas. O cenário pior de fim do Cantareira aponta o mês de junho. Então a gente, numa situação dessa, a possibilidade de usar água do volume morto viria depois que você não pudesse mais tirar água do Cantareira. Na nossa opinião, o governo vai ter que, então, antecipar muito essas obras, vai ter que fazer... A população vai ter também, de alguma maneira, baixar drasticamente o consumo. Eu não sei se a população ela consegue baixar mais do que ela já baixou, e mesmo que consiga, eu não sei se seria suficiente para suprir essa demanda, entendeu? Agora, e é isso que o prefeito disse. As alternativas existem já há muito tempo, né, e faltou implementá-las. Sim. Tá certo? Então eu acho que a gente está vivendo uma situação complicada. Deputado, já conclamamos a população a sua cota de sacrifício aqui, embora ninguém queira culpar a população, todo mundo é solidário numa hora como essa, né? Eu insisto de que a Sabesp, ela precisa dar exemplo no combate aos desperdícios e vazamento, principalmente vazamento. Ficar duas semanas um vazamento na rua, direto, e a população reclamando, ligando para a Sabesp para consertar. Isso ocorreu lá em Osasco, isso muitas vezes ocorre. Sim. Mas eu vou dar um exemplo mais recente. Na rua Benedito Alves Turibe, no Jardim Turibe, ali, no Jardim Veloso. 2 semanas no asfalto, jorrando, e a população ligando e pedindo para vir consertar, e eles não aparecem. Então, isso daí, pedir para a população economizar, a população fica não acreditando nisso. A população acaba não se dispondo. Então é importante que a Sabesp dê o seu exemplo. E precisa fazer isso. Eu acho que as campanhas permanentes, elas são necessárias, precisamos fazer, educar a maneira da utilização de água, mas para isso a população precisa ter a oportunidade de ter a água. Sim. Porque se nem a água não chega onde moro, existe aí vários lugares que não chega água. Sim. Então há um racionamento informal. Claro. Tem várias cidades que faltam água. Então, nem falamos do interior, e um exemplo clássico aí da falta d'água e do rodízio no fornecimento. Prefeito, água é cara ou é barata? Vamos, como presidente de um comitê de bacias, o senhor falava antes do programa que o comitê do Alto Tietê passou a cobrar, né, a partir de agora, o uso... cobrar pela água. Eu queria até que o senhor explicasse a cobrança. E lá no passado, em 2001, quando houve o apagão, houve uma multa, uma penalidade para quem consumisse, ou para quem não reduzisse de maneira, né, autoritária o consumo em 20%, teria que pagar a mais. No caso da água, isso poderia ser feito de alguma maneira para que o cidadão não desperdiçasse? Eu digo indústrias também, que ainda utilizam muita água e muitas vezes não pagam por ela. E, aliás, a gente vê um passeio de carros circulando com água, como é possível, como é concebível numa cidade que tem um trânsito caótico como São Paulo, alguém vender água sobre pneus, queimando óleo diesel mais barato que a Sabesp, mas isso não é uma resposta para os senhores. Como é que o senhor vê isso, prefeito? Você fez um bom paralelo, essa questão da energia elétrica. Acho que você
bonificar quem faz uso racional, ou seja, compensar a pessoa que faz uso racional de um bem difuso. E, ao mesmo tempo, penalizar quem faz uso irracional é uma das maneiras. Porque você pode fazer campanha de conscientização. Tem, infelizmente, um número de pessoas que só darão conta de mudar o seu comportamento quando isso afetar o bolso dela. Então, campanhas permanentes de conscientização para que as pessoas elas possam se sensibilizar. E, ao mesmo tempo, você construir, né, uma relação, né, de bonificação e, ao mesmo tempo, de penalidade. Isso não estou falando do cidadão apenas, estou falando das grandes empresas, porque tem muitas empresas que desperdiçam água também. Né? Então, o uso racional ele é fundamental. O uso racional, evitar as perdas, né, de 25%, e aí não dá para ter como parâmetro outras cidades ou outros estados do Brasil. Né? São Paulo é o carro-chefe do país. Então, nós não podemos comparar São Paulo com outros estados que têm muito mais dificuldade. São Paulo é o estado mais desenvolvido do país. Nós temos os maiores centros, né, científicos, tecnológicos, as melhores universidades do país estão aqui em São Paulo. Então, a economia, né, 25% do PIB nacional sai desse estado. Né, então, não dá para comparar. Então, vamos comparar com outras metrópoles do porte de São Paulo. São Paulo, né? Então, desperdício de 25% a 30%. Não dá para ficar conformado, tem que baixar isso para 18%, mas não é 18% em 2025, é baixar para 18% em 2018. É algo mais curto, um tempo menor. Né? A cobrança pelo uso da água, que o comitê e a Fundação de Bacias, né, a FABAT, soltou os boletos agora para 2.500 empresas, né, que captam água da natureza e não pagavam pelo uso, né, não tinha, isso é preço social. Sim. Não é uma taxa, não é um tributo, é um preço social. Quem usa, paga. Quem usa, os grandes consumidores vão pagar. O cidadão não será prejudicado e não terá um repasse. Quanto vai render essa cobrança? Essa cobrança no ano de 2014, 24 milhões, no ano de 2015, 32 milhões e no ano de 2016, 40 milhões. Vai ficar estabilizado em 40 milhões. Dinheiro que é utilizado para a produção de água também, serviços ambientais, como é que é isso? Os novos investimentos previstos no plano diretor, aí cabe ao governo do estado de São Paulo e à Sabesp. Esse recurso da cobrança pelo uso da água para fazer conscientização da população para o uso racional e desenvolver experiências, né, de preservação ambiental, proteção de manancial. Né, e nós, do comitê, defendemos que esse recurso ele seja utilizado para compensar ou recompensar os municípios que têm que proteger o seu manancial. Né? O prefeito de Salesópolis, Rafael, ele está em desespero. A nascente do rio Tietê, Salesópolis, e a cidade não tem fiscalização para combater a ocupação irregular. E por que não tem fiscalização? Como deveria, porque a arrecadação da cidade é quase nada. Então, esse município, como Salesópolis, Biritiba, Mariniporã, Juquitiba, São Lourenço, tem que ser recompensados por fazerem proteção aos mananciais, para desenvolver o ecoturismo, o turismo ecológico. Então, nós defendemos que esse recurso da cobrança não seja utilizado para bancar projetos nem da Sabesp, nem do DAE, de nenhum órgão do Estado, seja revertido para os municípios para que eles possam fazer o desenvolvimento sustentável, né, nessa área de manancial. Bom, a 5 minutos do encerramento dessa nossa conversa, eu queria até já perguntar para o Edson, quando a gente fala em consumo racional, as boas saídas, quando houve o apagão de energia elétrica em 2001, sistemas mais eficientes foram trazidos para o mercado, ou seja, a gente quando voltou ao fornecimento normal de energia, já num patamar menor, porque as lâmpadas eram mais eficientes, os chuveiros elétricos estavam sendo trocados por chuveiros a gás. No caso da água, o que seria o consumo racional em 2 minutos para encerrar a nossa conversa, Edson? Eu acho que o governo do Estado ele pode intensificar os programas
que apoiem, né, a instalação de equipamentos que signifiquem reduzir o consumo de água. Se começar a fazer isso, ou se continuar fazendo isso, até porque a Sabesp já tem o programa Pura dela, tal, eu acho que a gente precisa muito. Se começasse por todos os próprios públicos, Assembleia Legislativa de São Paulo, câmaras municipais, hospitais, escolas, né? Isso para ficar nas indústrias, sim, nos grandes consumidores, eu acho que a gente estaria dando um passo significativo nesse... Agora, isso tem que vir acompanhado de um processo de educação, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que a água é um bem finito e essencial para a vida. Sim. Prefeito, antes do momento de saúde do deputado que vai encerrar o programa. Prefeito Chico Brito, o que falar em termos de eficiência e uso racional da água antes que a torneira seque de vez, prefeito? Tem um aspecto que é importante nós relacionarmos. O tratamento da água é algo muito caro. E por que ele é caro? Porque os rios recebem toda a carga de esgoto. Então, fazer a despoluição dos afluentes, fazer a despoluição dos rios de pequeno porte, de grande porte, isso baixaria o custo da água. Sim. Porque hoje se gasta muito para tratar aquela carga de esgoto que cai na água, na represa Guarapiranga, em todas as represas. Né? Rio Tietê, Pinheiros. O Rio Tietê, Pinheiros, né? O Pirajussara. Então, continuar investindo na despoluição dos rios, isso com certeza vai baixar o custo para o tratamento da água. Isso já seria um ganho gigantesco. Isso estaria fazendo saneamento ambiental, diminuindo problemas de saúde da população, saúde pública, e junto com isso um grande programa de habitação, porque se as pessoas hoje elas estão morando na beira dos córregos, porque durante décadas tivemos a inexistência de um programa de habitação. Então, não dissociar saneamento básico, habitação, preservação ambiental, são coisas que têm que andar em conjunto. E isso com certeza baixaria o custo da produção de água de qualidade. Muito obrigado. Agora sim, seu encerramento deste Assembleia Convida, deputado. Eu gostaria, antes de encerrar, insistir também no tratamento do esgoto. E que a Sabesp cobra 50% na conta, quer dizer, metade da conta que a população paga, metade é o esgoto de água e o afastamento do esgoto, não é o tratamento, não é, deputado? E que não trata, joga nos córregos e ajuda a poluir os nossos rios aqui, Tietê e Pinheiros, que está todo mundo vê diariamente aí, porque passa nas marginais. O deputado que já teve até a oportunidade de falar do absurdo que é, ele que mora em Osasco, mas vê a estação de Barueri já gigantesca e o esgoto de Barueri caindo dentro do Rio Tietê, né, deputado? O esgoto da Barueri ainda falta muito por ser tratado. E a Sabesp há muito tempo, no caso, vou falar de Osasco, eu moro ali, há anos que não faz mais redes de esgoto. Então, continua a poluição. A Sabesp é uma das grandes responsáveis pela poluição. E aí tem problema no fornecimento de água. Então é preciso ajudar na prevenção para que não haja contaminação. E tratar do que está contaminado. E ajudar nos vazamentos. Conter os vazamentos. Isso é responsabilidade da Sabesp e ela que tem contrato de 30 anos com a maioria dos municípios do estado. Então, ela tem um papel fundamental e não tem cumprido a sua obrigação, inclusive nos reservatórios. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade, ao Edson, nossos convidados, ao prefeito Chico Brito, de nós podermos estar tratando de um tema que está na ordem, está na agenda, na ordem do dia e que é de interesse, dialoga diretamente com a população, com você, que sem água não pode viver. O corpo, né, do ser humano é 70% água, já começa por aí. Então nós precisamos tratar com muito carinho esse tema e cuidar das nossas reservas, cuidar dos vazamentos, não desperdiçar água, não lavar a calçada, não varrer a calçada com mangueiras, tomar um monte de cautela. E, se possível, fazer coleta de água de chuva, pensar no futuro.
sem que isso fique exposto para a criação de dengue, né? Isso já é assunto para um outro programa como esse. Nosso muito obrigado, deputado Marcos Martins, do PT, e seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Assembleia Convida. Eu espero você.